não me parece uma boa ideia você cogitar fazer a gestão da sua obra se você não for um profissional da área. Porque para você fazer a gestão de uma obra, você tem que contratar eletricista, encanador, pedreiro, paisagista, o próprio engenheiro e o arquiteto. Então, assim, é uma gama grande de profissionais, aqui eu estou citando só alguns, e você tem que ter um conhecimento mais abrangente, você tem que ter contato com muita gente para tocar uma obra. E o gestor de obra tem esses contatos. Então, se você é cliente, pessoa física, e está querendo tocar por conta própria a sua obra, saiba que vai dar bastante trabalho, você não vai ter os melhores contatos, eventualmente, e vai ser uma dificuldade aí para você conseguir fazer a gestão disso tudo. Bom, vou gravar esse vídeo aqui para falar um pouquinho a respeito das fases que sucedem o término de um projeto arquitetônico. Então, qual é o cronograma normal da construção de um imóvel? Seja ele uma casa, um imóvel corporativo, um imóvel industrial. Você primeiramente faz o contato com o arquiteto, que vai te solicitar um levantamento e as informações a respeito do terreno. Depois de avaliar e analisar aquele terreno, o arquiteto normalmente vai ver as potencialidades ou a aptidão daquele terreno para receber determinado tipo de construção. E aí ele vai desenvolver o projeto arquitetônico. Depois de finalizado o projeto arquitetônico executivo, que é o projeto arquitetônico que vai para a obra, existem algumas fases que são continuidade do processo pré-obra. Então, o que acontece? No meu caso, quando eu finalizo um projeto arquitetônico, entrego o meu material para o cliente, normalmente o cliente tem algumas dúvidas, essas dúvidas se repetem, é por isso que eu estou gravando esse vídeo, para esclarecer os próximos passos após finalização do projeto. O arquiteto entregou o projeto executivo. Imediatamente, o cliente tem que se preocupar com duas questões. Uma de ordem burocrática, que é a aprovação desse projeto arquitetônico na prefeitura e eventualmente no condomínio, quando for o caso. E, paralelamente a isso, o cliente tem que se preocupar em decidir quem é que vai tocar a obra, quem é que vai executar aquele projeto. Eu, por exemplo, optei por não ser responsável técnico das minhas obras. Eu gosto dos meus projetos, aliás, né? Eu gosto de dividir essa responsabilidade com o engenheiro civil. O engenheiro civil, ele vai ser responsável legal pela construção e eu sou o arquiteto responsável pelo projeto. Então, na documentação de aprovação para a construção desse projeto, existem dois profissionais, o autor do projeto, que é o arquiteto, e o responsável técnico pela obra, que pode ser o arquiteto ou não. No meu caso, eu delego isso para um engenheiro, uma vez que eu não dou conta de acompanhar todas as obras dos projetos que eu faço. Eu consigo acompanhar um número pequeno de obras por vez e, felizmente, eu faço bastante projeto. Então, eu não consigo me responsabilizar por uma obra que eu não estou lá acompanhando diariamente, tá? Então, o engenheiro cumpre esse papel e a gente divide essa responsabilidade. Então, quando o cliente termina e recebe o projeto arquitetônico, ele vai definir a aprovação do profissional que vai tocar a obra para ele e as aprovações legais, né, de prefeitura ou condomínio, como eu disse. Então, eu acho super interessante quando esse construtor, que normalmente tem um engenheiro técnico responsável, ele vai
tramitar na prefeitura. Afinal de contas, ele tem interesse de fazer com que aquela obra ocorra rapidamente e aí, certamente, ele vai se empenhar para aprovar na prefeitura, atendendo os comuniques, atendendo os pedidos de adequações nos projetos que são comuns. Eu, por exemplo, opto por não fazer o projeto de prefeitura, eu delego isso para um terceiro, porque como eu tenho projeto em várias cidades de vários estados e cada cidade, cada município tem as suas regras, o seu padrão e o seu modelo, seria contraproducente eu ficar me adequando a cada projeto para um novo padrão de prefeitura. Então, eu delego isso para um terceiro e esse terceiro faz a aprovação da parte burocrática. Então, se essa pessoa for vinculada à construtora, ao empreiteiro, a esse engenheiro gestor de obra, tanto melhor, né? Porque, como eu disse, ele vai ter o interesse de fazer com que isso ande rapidamente. E aí, esse profissional, ele vai ser responsável legal perante a prefeitura para emitir um ART, que é uma anotação de responsabilidade técnica do seu serviço de engenharia responsável pela construção. Eu, como arquiteto, emito um RRT, que é o Registro de Responsabilidade Técnica de Autoria de Projeto. E aí isso é aprovado na prefeitura. Então, assim, resumo disso tudo que eu falei. Quais são os próximos passos após um projeto de arquitetura finalizar? Definir quem vai ser o construtor e fazer as aprovações legais. Normalmente o próprio construtor faz as aprovações legais. Isso é muito bom, porque, como eu disse, ele tem interesse de fazer a coisa andar rápido. E aí tem uma coisa que a gente tem que esclarecer para finalizar, que é a seguinte: pessoal, não me parece uma boa ideia você cogitar fazer a gestão da sua obra se você não for um profissional da área. Porque para você fazer a gestão de uma obra, você tem que contratar eletricista, encanador, pedreiro, paisagista, o próprio engenheiro e o arquiteto. Então, assim, é uma gama grande de profissionais, aqui eu estou citando só alguns, e você tem que ter um conhecimento mais abrangente, você tem que ter contato com muita gente para tocar uma obra. E o gestor de obra tem esses contatos. Então, se você é cliente, pessoa física, e está querendo tocar por conta própria a sua obra, saiba que vai dar bastante trabalho, você não vai ter os melhores contatos, eventualmente, e vai ser uma dificuldade aí para você conseguir fazer a gestão disso tudo. Então, eu sempre indico que você contrate um profissional específico para fazer a gestão da obra, e teve um caso recente aí de uma cliente que falou: olha, Paulo, quem eu vou contratar para fazer sondagem de solo para descobrir qual é o tipo de estrutura de fundação? Eu falei: você não vai contratar ninguém, é o gestor da obra que vai contratar. Porque daí a cliente me perguntou: olha, você tem contato de empresas de sondagem de solo? Eu falei: não tenho e nem preciso ter. E você menos ainda, não precisa ter. Porque você vai delegar isso para um gestor de obra, esse gestor de obra vai fazer isso por você e vai, obviamente, cobrar pelos serviços dele, tá? Normalmente, eles trabalham por administração, então é um percentual em cima do valor da obra, que hoje em dia vai girar entre 10% e 15%. Mais perto de 15% do que de 10% é a taxa de administração que esse gestor de obra vai cobrar pelos seus serviços. Lembrando que os serviços deles são contratação, pagamento, financiamento, aprovação de prefeitura, responsabilidade de obra e toda a compatibilização dos orçamentos que o cliente vai aprovar para fazer a sua construção. Então, o gestor da obra faz uma cotação de mercado, por exemplo, ele dá 3 opções para o cliente e o cliente escolhe entre o melhor preço e o melhor serviço prestado, tá bom? Então, espero que esse vídeo tenha esclarecido esses pontos de pós-projeto de arquitetura. Se ficou alguma dúvida, me manda aqui nos comentários.